Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao canal Valtão Mengão. Um momento, hein? Não saia daí que eu volto já, após apresentar o vídeo dos meus parceiros. Aguarde! A serralheria Antares dos meus amigos Henrique e Agnaldo vem agindo há mais de 30 anos, especializada em projetos de ferro e alumínio para arquitetura, design e paisagismo. A serralheria Antares possui profissionais altamente especializados, prestando serviços de excelente qualidade, acabamento e durabilidade a toda a Baixada Santista, São Paulo capital, litoral, norte e sul. Por isso, recomendo e assino embaixo sobre sua qualidade. A todos podem conferir fazendo uma visita à Serralheria Antares. Flamengo. Olá, meus amigos, meu bom dia a todos. Uma sexta-feira que nada alegre para os flamenguistas. E como acredito que uma grande maioria dos torcedores já estavam quase que esperando por isso. Uma vergonha em cima da outra, ou melhor, uma atrás da outra. O Tite não tem mais o que falar. Na minha opinião, eu já falei várias vezes e continuo a dizer, se dependesse da minha opinião e da minha decisão que fosse a que resolvesse o caso, o Tite estava fora. É um absurdo uma equipe que é considerada por muitos e muitos como uma das melhores equipes do Brasil, que eu sou flamenguista há mais de 70 anos, e estou com uma decepção tão grande com o Flamengo, e muito mais ainda, uma diretoria que é inoperante, que não tem coragem de tomar uma decisão certa. Uma diretoria que simplesmente pensa na reeleição para tomar conta, para ser dono do Flamengo. Uma diretoria que não tem um departamento de futebol para fazer uma cobrança, para fazer uma análise do que vem acontecendo. Nós, os torcedores, que segundo alguns jornalistas, têm a coragem de dizer que não entendemos de futebol, que torcedor é simplesmente coração, é paixão e não tem razão, algum desses que falam isso, acho que eles também não entendem muito de futebol e muito menos de torcedor. Torcedor não é simplesmente máquinas que vão cegamente seguindo alguma coisa sem saber o que falar. Eu sou torcedor, eu tenho 86 anos, tenho 73 de torcedor. Conheço o Flamengo há muito mais tempo do que muitos desses repórteres, desses jornalistas que se dizem entendidos de futebol. Porque eu digo a verdade, quer dizer, a minha verdade. Aquele que entende de futebol, aquele que fala com a razão, não pode dizer nunca que o seu Tite deu certo no Flamengo. Não é uma experiência, não é um teste de 1 mês ou 2 meses. Já completaram-se 1 ano
E o Tite não conseguiu dar uma visão para todos nós de que ele tinha dominado o elenco, não em questão de imposição, mas por capacidade técnica. O seu Tite ficou lá no passado. E quem sofre com isso? Somos nós, os torcedores. Nós não temos mais alegria de assistir o jogo do Flamengo. E não é de hoje. Não é de hoje. Se eu falasse para vocês que a decepção é por causa da Libertadores, não. Porque a Libertadores foi um fracasso. Nós conseguimos perder 5 jogos da Libertadores. Quando saiu a tabela, quando foi sorteado, todos os torcedores tinham certeza da seguinte maneira: poxa, é um caminho fácil, porém, com seu Tite ficou difícil. É um absurdo, jogo após jogo. As decisões dele catastróficas. A gente não tem esperança no Flamengo. Eu sou paixão pelo Flamengo. Eu sofro com as derrotas, porque o time teria tudo para conseguir alguma coisa. E nós estamos perdendo campeonato e torneios um atrás do outro. É impossível um torcedor que tem a mente aberta ter certeza absoluta que nós vamos conseguir alguma coisa na Copa do Brasil. O Corinthians, que todo mundo fala que está em último lugar, está caindo no Brasileirão, o Corinthians está jogando melhor do que o Flamengo. O Botafogo está jogando melhor do que o Flamengo. O Palmeiras está jogando melhor. O Fortaleza está jogando melhor. E se nós começarmos a fazer avaliação homem a homem, o Flamengo tem craques de alto valor. Mas isso é no papel, isso é no nome. O Flamengo não joga mais. O Flamengo virou um nada. Infelizmente, a gente, aquele que é um torcedor, que entende um pouquinho que nem eu de futebol, que não é que nem alguns jornalistas falam que nós simplesmente somos paixão e não somos razão, eu tenho a razão de dizer que o Flamengo está sendo uma vergonha. Eu gostaria de dizer exatamente ao contrário. Eu gostaria de chegar aqui hoje e estar feliz porque nós tivéssemos sido classificados para a Libertadores. Campeonato Brasileiro estamos péssimos, perigando até de não se classificar para a Libertadores do ano que vem. Se der bobeira, se continuarmos com o senhor Tite e companhia, pode ter certeza absoluta que nós vamos disputar o ano que vem somente a Sul-Americana. Porque é uma vergonha que vem acontecendo. O Tite não aprende, o Tite parece que está pouco se lixando para o Flamengo. Tenho certeza de uma coisa: o salário ele recebe. 1,5 milhão que ele recebe, ele não deixa de receber. Sua comissão técnica é uma lástima. O departamento físico é outra. Os jogadores estão tudo estraçalhados, todos eles não podendo ter rendimento porque estão tudo afastados, machucados, lesionados. Por quê? As coisas estão correndo bem? Não, não estão correndo bem. As coisas estão péssimas sob esse comando. E aí a nossa diretoria não enxerga. Ela só está visando outubro, só está visando as eleições. Mas o senhor Landim e companhia pode ter certeza que se eles deixar continuar como está indo, nem as eleições ele ganha. E bato aqui na mesa, tomara que não, porque ele entende de finanças. Ele foi empresário na Petrobras e outras empresas. Ele entende muito de finanças, mas de futebol é um zero à esquerda. Não entende nada de futebol, ou não quer entender ou não quer aprender. Então, o que nós vamos esperar? Nada. O que vamos esperar? Ganhar do Corinthians nos 2 jogos? Será que vamos com esse futebolzinho medíocre que nós estamos apresentando? Lançamento, simplesmente lançando bolas à distância, e das quase 40 bolas lançadas, só acertaram mais ou menos 10. Lançar a bola para quem? Para o de Arrascaeta, com 1,70 m, pular para cabecear. Contar com o quê? Com o Bruno Henrique como centroavante adaptado. É claro, ontem
O que o torcedor estava querendo era que colocasse um Gabigol para ter um centroavante, mas infelizmente nem o senhor Gabigol está se interessando pelo Flamengo. Agora, nas substituições, o Tite é horrível. É horrível. Ele poderia muito bem, em vez de tirar o Léo Ortiz e pôr o Davi, deveria pegar o Léo Ortiz, colocar na zaga e colocar o Alcaraz para jogar para frente, mas não. Ele acabou com o meio de campo, simplesmente para segurar. Segurar o quê? Segurar 1-0 foi o que ele conseguiu. O que ele fez de bom ontem nas substituições? O de Arrascaeta e o De La Cruz caindo aos pedaços e ele não mexe. Ele não teve coragem de tirar, porque acho que não tem visão de futebol mais. Pelo menos se ele tem visão de futebol, ele não tem visão do Flamengo. Ele não sabe o que é Flamengo. Então, se dependesse de mim, eu digo sempre, era Tite fora e acabou. Ele deveria ter saído logo de cara com o Wesley, que é mais ofensivo, mas não, ele pôs o Varela para segurar. Porque o Varela não é ofensivo, ele é marcador lá atrás. Então, o que ele fez? Mais nada. Aí depois, vem com aquela conversa fiada dele, de que o time, é um absurdo o que ele falou, que o time do Flamengo estava preparado, tinha um projeto, tinha um planejamento, simplesmente contando com o Pedro. Aí o Pedro saiu, caiu fora o projeto, o planejamento. Quer dizer que é um jogador, é um técnico que só tem um projeto, só tem uma maneira de jogar. Quer dizer, ele preparou o time todinho para jogar com o Pedro. O Pedro não se machucou, acabou o Flamengo, porque ele não tem um planejamento, ele não tem planejamento 2 ou 3, ou plano A ou plano B, não tem nada. Seu Tite acabou. Muitas pessoas falam que eu sou perseguidor do Tite. Não, eu não sou perseguidor do Tite. Eu não quero nem saber de Tite. Se dependesse de mim, ele estaria 100 quilômetros fora da Gávea e do Flamengo. Mas eu não tenho essa força para dizer isso. Agora, eu sou torcedor. Eu não tenho razão. Eu tenho só paixão. Eu não vejo futebol como uma técnica e uma tática. Mas eu duvido que algum torcedor, eu duvido que algum jornalista, na sua sã consciência, possa chegar e desacreditar e discordar daquilo que eu falo, que o Tite é um nada. O Tite é um nada para o Flamengo. O Tite e companhia pode cair fora, que não vai fazer falta. E olha, é melhor dispensar antes do que perder tudo. Nós não vamos ganhar nada com esse homem. Eu nada tenho a ver com ele no modo pessoal, mas com o Tite técnico, eu desisti. Há muito tempo que eu desisti. Eu venho falando nos meus vídeos e muita gente acha que eu sou crítico do Tite porque eu não gosto do Tite. Eu não gosto do Tite, não. Eu não gosto do técnico Tite. Ele não tem plano A nem plano B. Ele, na verdade, não tem plano nenhum. Ele veio para o Flamengo por vir. Agora, veja só. Uma semana atrás, o Tite foi jogar com o Grêmio, com a turminha, os reserva todos, para ficar a turma principal, os titulares, fazer treinamentos para se preparar para o jogo contra o Peñarol, no jogo de ontem. Que treinamento fizeram? Onde está esse treinamento especial? É isso que apresentamos ontem? Um time apático, sem vontade, sem raça, sem determinação. Um time que toca a bola para um lado e para o outro, para um lado e para o outro e ninguém chuta. Pegaram uma mania, porque isso aí só pode ser uma coisa. Eu joguei futebol, eu sei o que é isso. É simplesmente falta de treino. Porque um treinador que é eficiente, ele fala, espera, em vez de vocês começarem a fazer um toque, 2 toques, não chuta gol. Mas ninguém chuta. É bola para a direita, para a esquerda, prepara para o pé direito, para o pé esquerdo, um passa para o outro, um passa para o lado e ninguém chuta gol. É possível em 200 minutos, sem no Maracanã e sem ontem, o Flamengo não conseguiu fazer um gol
com um elenco de quase 40 mil milhões de reais? É possível isso? Aí vão chegar para mim dizer que eu não entendo de futebol, que eu sou exigente demais. É um absurdo. Não é somente um absurdo, como é uma vergonha. E a maior vergonha é, torno a dizer, uma diretoria que não toma a providência no sentido de perguntar o que está vendo. Salário em dia, pagamento de todos eles são tudo em dia, ganham bem, vivem bem. E por que não joga? O que houve? É só os jogadores? Não. É os jogadores, é o técnico. O técnico não tem uma forma de treinamento, eles não devem treinar nada. Ou uma das duas. Eu acredito também que os jogadores não estão gostando do modo que eles estão recebendo o treinamento. Não é má vontade dizer, que nem eu ouvi algumas lives dizer que o jogador está com má vontade, não é má vontade, é que falta de treino, não tem treino. O senhor Tite é um nada e está fazendo, e conseguiu chegar num ponto de fazer o Flamengo ser um nada. E na última entrevista coletiva dele, ele prometeu que o Flamengo iria fazer gols lá no Uruguai. Aí ontem ele foi questionado por um repórter e ele deu uma desculpa, porque ele prometeu os gols. Cadê os gols que ele prometeu? Cadê o time especial que ia fazer um treinamento simplesmente voltado ao jogo do Uruguai? Não teve treino, não teve nada. Então o que eu digo aqui, se continuar com esse toquinho de bola para um lado e para o outro, chutão para frente, saber que nós vamos repetir 2023 em 2024. É um absurdo. Nós os flamenguistas, nós já estamos decepcionados, não estamos esperando mais nada. A única coisa que nós esperamos, e eu estou na cabeça, é que a diretoria tenha uma responsabilidade e respeito para os torcedores, que nós somos os que sofremos, eles não. Hoje alguém deve estar passando mal, alguém deve estar tomando remédio pela decepção de ontem, alguém está triste? Não, quem está triste são os torcedores. Nós que temos isso aqui como paixão, que sofremos. Os outros, os jogadores, comissão técnica, estão nem aí, diretoria, está nem aí. Só vão ficar preocupados se tiver pichação nos muros, aí vão se preocupar logo de apagar tudo, para não aparecer os erros deles. Mas, enfim, é o que eu desejo a todos os torcedores, é que nossa paciência terminou, nossa paciência acabou. Não, eu não desejo que a torcida vá na Gávea ou no Ninho do Urubu destruir ou estragar, não. Mas o protesto civilizado deveria ter. O Fora Tite deve ser comandado uma força maior. Precisa ser tomada uma decisão. Não temos um técnico para contratar no momento, repetida, assim de repente, mas nós temos técnico e que pode muito bem, o técnico do Sub-20, ele pode tomar conta o Felipe Luiz pode tomar conta do Flamengo, pelo menos para salvar um pouquinho o final de temporada, porque a diretoria toma vergonha e tome uma providência, ou senão nós vamos perder, os torcedores vão perder e sofrer muito, mas vocês, da situação, vão ficar esquecidos, pode ter certeza disso. E desejo a todos os torcedores que tenham um bom final de semana e vamos agora completar a jornada, vamos ver como é que fica, se tem alguma surpresa, como eu gostaria que tivesse. Mas, enfim, isso é Flamengo. Nós somos torcedores. Nós somos Flamengo. Tite e companhia, Tite, departamento técnico, departamento físico e diretoria, eu não sei que time eles torcem. Acho que eles torcem para um time que eu conheço. É esse aqui, tá? Dinheiro e poder. Mas isso não é Flamengo. Flamengo é raça e determinação. Eu sou do tempo de ter acompanhado o Flamengo
que era garra, mesmo sem ter um time tão possante que nem dizem ter agora. Será que nós temos um maior elenco do Brasil? Será? Eu já estou em dúvida. Mas enfim, meus amigos, saudações rubro-negras e vamos seguir. E tomara que mude alguma coisa, para pelo menos a gente ter um final de ano, uma situação melhor, para dar um pouquinho de alegria para os 45 milhões de brasileiros. Mas eu deixo aqui fortemente a minha palavra e grito. Fora Tite, fora comissão técnica, fora departamento médico, fora departamento físico e fora diretoria. Porque isto aqui, gente, isto é Flamengo. Para vocês não, mas para nós é. Um abraço a todos.